Então, 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículos de 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor, mais uma vez repetindo, 1 Coríntios 16, 13 a 18. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Caia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade que temos de refletir sobre a mesma, Pai. E que o texto, ora abordado, ele possa trazer ao nosso coração instrução espiritual, para que não andemos, ó Pai, sem direção na vida, para que entendamos um pouco mais da tua palavra e que a nossa própria história seja conformada com as santas escrituras. Pai, nos ensina nesta noite, porque nós queremos aprender de ti. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. O que temos a aprender com os conselhos finais de Paulo na primeira carta aos Coríntios? O que Paulo ele tem a nos ensinar justamente nas últimas linhas em que ele escreve? Ele está findando a carta e ele quer nos ensinar coisas muito profundas, porque toda a carta ela é instrutiva, ela traz lições espirituais para a nossa vida. O Evangelho, ele é para nos preparar para a vida futura, mas o Evangelho, ele tem instruções seguras para que nós vivamos a nossa vida hoje. E o apóstolo Paulo, ele sempre analisou as conjunturas das igrejas e, assim, ele promovia instruções para que a igreja soubesse como lidar, como viver da maneira correta. Então, se alguém não vivia da maneira certa, não era por falta de ensino, muito pelo contrário, não era por falta de instrução. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, Paulo traz uma instrução bem detalhada sobre diversos aspectos que a igreja precisaria aprender para ser uma boa igreja, uma boa comunidade. E é curioso dizer para vocês que algumas pessoas falam assim: ai, se eu pudesse ter vivido na igreja primitiva. Ai, como seria bom ser pastoreado ou pastoreada pelos apóstolos, por aqueles primeiros líderes. Ai, que bom seria. Eu digo para você uma coisa muito importante. Se você não conhece tão bem a Bíblia ainda, se você é novo na fé, eu diria para você que essa é uma grande ilusão, porque desde o início da igreja nós vemos as grandes lutas enfrentadas pelas comunidades e também pelos apóstolos e líderes. Então, não há diferença, os problemas eram grandes e graves, muito embora sendo eles grandes homens, homens que foram levantados por Deus com uma tarefa maravilhosa, de pastorear a igreja do Senhor logo no seu nascedouro. E aí, meus irmãos, alguns irmãos visitam o apóstolo Paulo com o objetivo de trazer informações sobre o estado da igreja de Corinto. Uma igreja que sofria, uma igreja que tinha diversos problemas, uma igreja com muitas dificuldades, como eu já falei no início. Mas o apóstolo Paulo, nos primeiros 2 versículos, ele diz da seguinte forma: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Então, nesses conselhos finais, o apóstolo Paulo diz
que igreja ela é para gente que confia em Deus, gente que se fortalece em Deus, porque não é fácil. Então, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Paulo está trabalhando com a igreja e mostrando a ela a necessidade de uma igreja bem embasada na palavra, com princípios salutares para a sua vivência espiritual. E ele diz, façam todas as coisas com amor. E por que que Paulo, ele fala que todas as coisas deveriam ser feitas com amor? Porque Paulo sabia que o grande problema daquela igreja estava justamente aí. O grande problema de Corinto residia na questão do amor. Era uma igreja com muitos dons espirituais. Sinais e maravilhas aconteciam ali. Mas Paulo está dizendo para nós que nós não devemos nos pautar por sinais e maravilhas. O que identifica que os cristãos são cristãos, que a igreja de fato é uma igreja de Deus, reside no fato de nós termos as virtudes do Espírito Santo na nossa vida. É isso que faz a diferença. Não adianta eu gritar, não adianta eu falar em línguas estranhas, não adianta eu sapatear. Nada disso adianta. O que adianta é eu demonstrar com a minha conduta, e você também com a sua conduta, que nós temos as virtudes do Espírito Santo na nossa vida, a nortear as nossas relações, a nossa vivência eclesiástica, a nossa vivência dentro do local de trabalho e também nas relações mais íntimas de amor, na família, com os nossos filhos e também com os nossos amigos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo já havia recebido, vou falar de novo, Paulo já havia recebido um relatório dos da casa de Cloé, 1 Coríntios capítulo 11. E o relatório daqueles era um relatório que só falava de coisas negativas, de coisas ruins que aconteciam na igreja. E eu vou voltar a esse assunto mais à frente um pouco. Então, Paulo, já sabendo agora do relatório prestado por Estéfanas, Acaico, e também por Fortunato, Paulo já começa a preparar o coração dos irmãos para aquilo que ele vai falar findando esta carta. Paulo vai trabalhar as virtudes comportamentais de cada irmão, de toda a igreja, como deveria ser a conduta. E Paulo era muito firme nisso, porque nós vivemos um tempo no qual as pregações, as igrejas, tudo que é feito, não é muito voltado para a correção de vida, para uma vida bonita. Não. Geralmente o que se fala somente são sobre promessas, sobre bênçãos, sobre alívios, sobre conquistas e nada além disso. Ninguém fala sobre um compromisso real com a palavra de Deus e com Deus e com o próximo. E aí, quando a gente olha para a Bíblia aqui e a gente trabalha esse texto, a gente chega ao ponto do que eu acabei de dizer para vocês. Um dos problemas que nós encontramos na igreja de Corinto, é o primeiro problema, era justamente o partidarismo. Então, é o primeiro problema. E isso é anunciado a Paulo pelos da casa de Cloé. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo aqui, meu irmão, minha irmã, ele diz que os da casa de Cloé, ou da casa de Cloé, como alguns preferem, que ele sabia dos problemas da igreja. Chegou até ele um relatório, e o relatório não era nada bom através desses irmãos da casa de Cloé, ou de Cloé. Outro problema existente ali, além do partidarismo, havia uma relação incestuosa. Uma pessoa possuía abertamente a mulher de seu pai, a sua madrasta. Era mais um problema dentro de uma igreja na qual havia muitos dons espirituais sendo exercitados na comunidade. Então, veja que nós não podemos nos deixar levar
pelos dons espirituais, aquilo que nos chama a atenção, mas sim pelas virtudes, pela ética, pelo comportamento, pela santidade. E aí o texto diz mais. Havia também um terceiro problema: processos judiciais entre irmãos, cristãos processando irmãos na justiça comum. Irmãos que não eram capazes de resolver as suas demandas, os seus problemas em amor. Então, Paulo está sabendo de todas essas coisas. Um outro problema: alguns se julgavam mais espirituais do que outros. Justamente por isso, alguns tinham dons mais evidentes, então, por conta desses dons, achavam que eram superiores. E ainda um quinto problema: a contestação da própria autoridade de Paulo. A igreja contestava o apostolado, a autoridade do apóstolo Paulo. A realidade daquela igreja não era fácil. E os problemas que o apóstolo Paulo enfrentava não eram pequenos. Você pensa que Paulo desistiu da igreja em razão de tantos problemas? Não. Nem por isso o apóstolo Paulo desistiu de pastorear aquela igreja. Paulo estava imbuído do seu propósito, de guiar a igreja, de ensinar a igreja e as igrejas, de conduzi-las bem. E o apóstolo Paulo não desiste daqueles irmãos, ele não desiste daquela igreja. E aí chega para ele uma visita. Chega uma visita trazendo informações, um relatório sobre a realidade da igreja de Corinto. Só que, ao que parece, pelo que nós entendemos pelo texto, esses visitantes, esses irmãos, trouxeram um relatório muito melhor, muito mais equilibrado. Quem eram eles? Estéfanas, que o seu nome significa aquele que traz uma coroa. Olha que nome bonito, né? Fortunato significa abençoado. E Acaico, o que vem da província da Acaia. Então, eles também teriam a responsabilidade de levar de volta a carta que o apóstolo Paulo iria enviar para que a igreja soubesse como se comportar em relação a diversos assuntos difíceis, como, por exemplo, até mesmo a questão do pecado na comunidade, também a idolatria, comidas sacrificadas a ídolos, como deveria se proceder na Santa Ceia, diversos assuntos. Paulo iria ensinar a igreja através da carta. Por isso que a carta, ela é, na verdade, o nosso veículo de aprendizado, é o conteúdo que nós temos de doutrina. Doutrina. Se alguém quer aprender como ser cristão, como viver correto, além dos evangelhos, vai encontrar nas epístolas as doutrinas, os ensinos sobre cada assunto. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto e vemos esses três personagens, nós pensamos algumas coisas. Quem eram eles? Vamos começar por Acaico. Ele era, na verdade, um dos primeiros a receber o evangelho naquela região. Não somente ele, mas os três. Veja comigo no versículo 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Então, esses três, Estéfanas, e aqui o texto nos fala que Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço do Senhor. Então, quando nós olhamos para esses irmãos, nós vemos que eles foram os primeiros a se converter naquela região. É o que o texto nos apresenta. Eram os recém-convertidos, os primeiros convertidos, aqueles que abraçaram a fé logo de início. E quando a gente olha para essa realidade, a gente entende que eles foram os pioneiros do trabalho. Eles trabalharam sem esmorecer. Eles não desistiram da igreja, mesmo conscientes dos problemas que existiam em Corinto. Isso é muito importante para nós, que a gente pense a respeito disso. A igreja, ela sempre terá as suas fissuras, os seus problemas, as suas dificuldades, mas nós não podemos desistir jamais. E para Paulo, o fato deles serem os primeiros, isso era, na verdade, para Paulo, algo muito significativo.
Isso era de profunda importância, porque a partir daqueles primeiros, outros foram se achegando também à fé, outros foram abraçando a fé. E, obviamente, aqueles que são os primeiros são aqueles que abrem a sua casa para receber a igreja, são aqueles que colocam seus recursos de maneira até acentuada para que a igreja possa se desenvolver em certa localidade. São aqueles que são generosos com os que vão chegando e que estão precisando de ajuda financeira. Então, eles colocavam toda a sua vida, inclusive os recursos, no auxílio dos necessitados. E aí eu sempre lembro da frase de Richard Braunstein: é possível doar sem amor, mas é impossível amar sem se doar. Eles eram compromissados com o serviço do Senhor. Não apenas eram pessoas que abraçaram a fé, não eram apenas crentes nominais, mas pessoas consagradas, dedicadas e separadas por Deus para a obra do Senhor. Eles mantiveram o mesmo comportamento desde o início. Eles eram firmes na obra. Eles sabiam daquilo que estavam fazendo, qual era a proposta de Deus para eles. Eles eram constantes e estáveis na obra, não perderam o primeiro amor. São aquelas pessoas que o tempo decorreu, o tempo passou, mas elas continuam servindo ao Senhor com o mesmo dinamismo, com a mesma alegria, com o mesmo contentamento no coração. É aquele tipo de gente que, se está chovendo, vai à igreja, se faz sol, vai à igreja, se teve algum problema com o neto, vai à igreja, se também não teve problema com o neto, também vai à igreja. É gente firme, gente que serve a Deus e não abre mão disso. Não importa as circunstâncias, mas serve a Deus. Eles não fugiam das suas responsabilidades. Traziam um relato fiel do estado da igreja, mas, ao mesmo tempo, um relato de esperança. Era a missão oficial que Paulo estava recebendo, mas eles, diferentemente dos da casa de Cloé, eles não trazem um relato negativo somente. Eles falam das coisas reais que aconteciam, mas eles também comentam das coisas boas. E eu diria até para você uma coisa nesta hora. Eles eram a própria boa notícia. E isso mostra para nós que os crentes, eles precisam aprender a contar boas notícias. Boas notícias sobre o que Deus realiza na vida deles. Eles precisam contar boas notícias sobre os irmãos que convivem com eles. Eles precisam contar boas notícias sobre a comunidade da fé que eles participam. Quanta coisa linda e que pode ser compartilhada, não são aquelas coisas que são segredos, mas coisas que podem ser compartilhadas, que por vezes nós não falamos dos benefícios de uma comunidade, do amor que recebemos dos irmãos, da ajuda, do acolhimento, da parceria, da companhia, do relacionamento contínuo que temos com irmãos tão preciosos. Esses homens não se deixaram azedar. Esses homens eram comunicadores do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Eles queriam falar das boas coisas. E eu digo para você, quando a gente não conta o que há de bom em nós, na nossa casa, na igreja, entre nós, é porque a nossa visão espiritual, ela não está muito boa. Porque, obviamente, por mais difícil que seja o meu momento, o seu momento, sempre nós temos motivos para nos alegrar. Sempre nós temos boas novas para contar. Nós temos que tirar de nós esse azedume que às vezes impede que sejamos gratos a Deus, gratos à comunidade, gratos aos irmãos que estão ao nosso lado. Ah, meus irmãos, era assim essa comunidade. Ela tinha problemas, mas ela também tinha Estéfanas, Fortunato e Acaico, e, obviamente, muitos outros que também eram abençoados. E quando nós olhamos ainda para esse texto, nós pensamos que uma igreja, ela tem homens e mulheres integralmente comprometidos, que precisam, na verdade, serem recomendados. Né? Paulo, ele recomenda esses irmãos, porque Paulo está vendo que eram irmãos
aliançados, cristãos maduros, cristãos que davam um bom testemunho, que serviria de, obviamente, boa influência para os demais irmãos. Nós precisamos também de gente que seja modelo na igreja, de gente que aponte o caminho, de gente que dê um bom testemunho, de gente que motive aqueles que estão também adentrando a igreja, gente que mostre que vale a pena ser cristão, que vale a pena fazer parte da comunidade, que apesar da comunidade não ser perfeita, a igreja local também não ser perfeita, nós encontramos ali pessoas, amigos e amigas de longa data, gente que é respeitável, gente que é sincera, gente que é amigo para todos os momentos, não só na alegria, mas também nos momentos difíceis. E o apóstolo Paulo diz que vos sujeiteis, aceitai a correção e a orientação dos três. De quem? De Estéfanas, Fortunato e Acai, porque são sérios em seus propósitos. E aqui está um grande, sério problema na igreja odierna. Nós temos uma grande dificuldade hoje das pessoas, isso não é só com uma igreja local, mas é algo geral. Nós temos dificuldade de ver as pessoas se sujeitando à própria liderança. As pessoas não querem mais ouvir pastores, as pessoas não abrem o coração para receber uma orientação, as pessoas são autossuficientes. Tomam decisões, mesmo as decisões espirituais, sem consultar o pastor, sem consultar um presbítero, sem orar a Deus, e as coisas não podem ser assim. Nós precisamos pedir sempre orientação, sempre abrir o coração. Não significa dizer com isso que nós agiremos como em alguns lugares que os crentes não dão um passo sem perguntar ao pastor, o profeta, qual é a direção, o que Deus está mandando, o que Deus está dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu me refiro é justamente o papel de você encontrar um conselheiro. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema conjugal, eu estou com um problema dessa ordem, eu estou com um problema comigo mesmo, e eu preciso de ajuda, de orientação. Irmãos, é importantíssimo. A comunidade é esse lugar onde nós podemos encontrar o apoio. E eu diria para vocês que aqueles homens eram uma referência para a igreja. E Paulo precisava dar direção para aquela igreja, porque era uma igreja extremamente problemática. Paulo era muito sábio, e ele sabia da necessidade de distinguir entre o bom obreiro e o mau obreiro. Paulo reconhece que eles eram cooperadores, e sendo cooperadores, eram pessoas que estavam, de fato, intrinsecamente ligadas à igreja. Eram pessoas que amavam a Jesus, que amavam a Deus, eram pessoas que desenvolveram a habilidade de trabalhar em conjunto, eram pessoas fáceis de lidar. Porque dentro de qualquer trabalho, seja um trabalho fora da igreja, ou seja dentro da igreja, é muito difícil que algo vá bem quando nós lidamos com pessoas extremamente difíceis. E é isso que Paulo tem em mente. Esses três, eles sabiam trabalhar em conjunto, eles somavam esforços, e Paulo via que isso era de suprema importância. Algumas lições aqui o apóstolo Paulo nos ensina nesta noite. Aprendemos com Paulo. E que lições nós aprendemos? Nós aprendemos a reconhecer, a agradecer e a estimular as pessoas na obra de Deus. Nós precisamos de gratidão por aqueles que trabalham, se dedicam, são amorosos, aqueles que de fato dão bom testemunho. Nós precisamos disso. Precisamos elogiá-los. E é interessante que existe um pastor que ele é português, de uma igreja batista lá em Portugal, e ele disse que uma coisa que pouco acontece em Portugal, disse que quase nunca, é o pastor ser elogiado depois de uma pregação. O povo é muito contido em seus elogios. E ele fala o quão importante isso é para que a gente se sinta encorajado. Não para que a gente se engrandeça, mas para que a gente se sinta encorajado nessa linda e bela tarefa de comunicar o evangelho aos irmãos. Estimular pessoas na obra de Deus.
ver aqueles que estão trabalhando e enaltecendo, reconhecendo. Não é bajulação, não é massagear o ego, mas é estimular aqueles que estão começando, que estão se dedicando na obra do Senhor. E aqui, uma outra coisa que nós aprendemos é que Paulo nota que uma família inteira estava trabalhando fielmente na igreja. Que coisa maravilhosa esse texto, um texto tão pequenino. Veja comigo, olha só, vou reler para vocês aqui. Diz assim: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Paulo, ele reconhece e ele enaltece, ele fica feliz em saber que toda uma casa estava servindo ao Senhor. Isso significa dizer que nós não devemos desejar apenas que nós sejamos de Cristo, mas que os nossos filhos também o sejam, que os nossos netos também, que toda a nossa casa sirva ao Senhor e sejam consagrados ao trabalho do Senhor. Pessoas crentes, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que oram, pessoas que ajudam o próximo, pessoas que têm um profundo zelo pelas coisas de Deus. Gente, como isso é bom. E motivar também. Em tudo o que nós fazemos, nós precisamos de estímulo. Você pensa que na igreja é diferente? No serviço da igreja não é diferente. Você que trabalha na EBD, nas sociedades internas, do coral, todos nós precisamos de estímulo. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma habilidade que eu sempre destaco. O apóstolo Paulo, antes de olhar para o lado negativo de alguém, ele sempre olhava e focava nas qualidades existentes. E essa lição de Paulo, ela é profundamente oportuna em nossos dias. Nós precisamos olhar para aquele que está ao nosso lado e reconhecer a beleza que há nele, reconhecer aquilo que há de bom. E isso é assim na relação entre amigos, assim na relação conjugal, e assim também deve ser dentro da relação na igreja. Isso é maravilhoso. E quando nós pensamos ainda, é preciso ter motivo para se fazer alguma coisa. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de motivação. E motivação, na sua raiz etimológica, é aquilo que mexe comigo, que mexe contigo. É aquilo que te movimenta e me movimenta. É aquilo que produz em nós emoção. Vem do latim, emovere, que faz com que você se incomode, que você reflita e que você participe. Não que você se ausente, não que você fique à distância, não que você desista, mas que você participe com todo o coração, com todo o empenho, porque o seu coração, ele foi tocado. É aquilo que mexe com você, aquilo que move você a fazer alguma coisa. Paulo não apenas ganhava pessoas para Cristo, mas Paulo construía amizades e amizades profundas. A revista Mente e Cérebro divulgou uma pesquisa que trazia a seguinte informação, que a cada 7 anos as pessoas perdem ou substituem metade de seus amigos. Que coisa estranha, que coisa esquisita. Os amigos não são amigos permanentes mais. Os relacionamentos não são constantes e duradouros. As pessoas vão se rompendo, vão se distanciando, vão brigando, e às vezes por motivos insignificantes. E eu sempre lembro, quando eu falo sobre isso, que uma ocasião meu filho me perguntou assim, pai, ele era pequeno ainda na época, bem pequeno, e na época tinha o Orkut estava em queda, estava subindo o Facebook, se eu não estou enganado, e meu filho me perguntou assim, pai, me diz uma coisa, pai, quantos amigos você consegue fazer em um dia no Facebook? Eu falei para o meu filho, filho, eu consigo fazer diversos amigos, entre aspas, no Facebook. Mas amigos de verdade, nós não fazemos assim. Amigos de verdade, eles são, na verdade, conquistados
E as amizades verdadeiras e boas, elas são construídas com o passar do tempo. Não é uma coisa tão rápida assim. Existem pessoas que nós temos uma empatia, uma simpatia com elas, isso é um bom sinal. Mas nós precisamos de uma caminhada, de uma jornada, para que a amizade seja verdadeira e seja bem construída. As relações não podem ser tão efêmeras como estão sendo. As pessoas não podem se relacionar, se doar, se entregar de maneira tão intensa e daqui a pouco a relação se partir, a pessoa sair da sua vida ou você sair da vida da pessoa como se nada tivesse acontecido, como se aquilo não doesse no coração, no íntimo de nós. Como assim? Pessoas que nós frequentamos a casa e que frequentaram a nossa casa, pessoas que nós saímos para comer juntos, pessoas que partilhavam conosco de ideias, de sonhos e de planos. Como assim? E você pode levar isso para um íntimo ainda maior, para uma intimidade maior. Relações hoje de intimidade sentimental, homem e mulher, que se partem com extrema facilidade por motivos de somenos importância. Onde está a perseverança nas relações? Paulo está preocupado com a igreja. E eu digo para os amados irmãos, os pastores verdadeiros e sérios, eles estão preocupados com a igreja. A visita de Estéfanas a Caico e Fortunato não era apenas para resolver questões da igreja de Corinto. Não era apenas alguma coisa fria. Não era apenas para prestar um relatório seco, não. Aquilo envolvia vidas, sentimentos, corações, relacionamentos. Mas, acima de tudo, aquela visita, ela tinha como objetivo trazer alento e conforto numa hora difícil do apóstolo Paulo. Paulo carregado de problemas e lutas. Paulo precisava de pessoas próximas e pessoas que chegassem a ele. Paulo precisava de gente que chegasse para trazer alento, para trazer, como diz o texto bíblico, para trazer refrigério. Meus irmãos, e como nós precisamos de refrigério, como nós precisamos de verdadeiros amigos. Aqueles que nós não precisamos interpretar papéis, aqueles que, ainda que a nossa casa não esteja suprida ou bem arrumada naquele momento, naquela hora, eles podem chegar tranquilamente, porque nós os receberemos e eles vão lidar muito bem conosco, porque o que é mais importante é a amizade, é o contato, é o carinho, é o apoio mútuo num momento difícil. E na minha vida não é diferente. Eu, como pastor, eu tenho a mesma experiência do apóstolo Paulo, a mesma necessidade de carinho, de afeto, de atenção que o apóstolo Paulo também possuía. E eu nunca me esqueço, eu sempre conto para vocês, já contei outras vezes, que houve um dia na minha vida em que eu estava muito triste, era um garoto ainda novo, bem novo ainda, e de repente estava meio desolado, preocupado com a vida, com o futuro, nada de muito bom acontecendo, eu era novo na fé, daqui a pouco bate a minha porta um grande amigo que, por sinal, tinha o mesmo nome do apóstolo Paulo, ele chamava Paulo de Tarso, se chama Paulo de Tarso. Ele bateu na minha porta e quando eu abri a porta para Paulo entrar, parecia que eu era um artista da Globo, porque aquela face caída, aquele olhar entristecido e preocupado, deu lugar a uma alegria retumbante. Parece que eu era o homem mais feliz do mundo. E a presença dele me trouxe uma grande, profunda alegria. Eu pude abraçá-lo, entramos, conversamos, e toda aquela tristeza foi embora. Nós precisamos de Deus. Deus é o nosso bem maior. Mas nós precisamos de gente de carne e osso, que o próprio Deus colocou na nossa história para facilitar a nossa caminhada. Provérbios 17 nos diz, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Não existe um lugar melhor para se constituir amizades verdadeiras e sólidas. Não há outro lugar como a igreja. A igreja é o melhor lugar para que isso venha acontecer. Todos nós temos momentos de angústia. E nessas horas, nos momentos de angústia, nessas horas surgem as oportunidades divinas de reconhecermos os verdadeiros amigos
que são, na verdade, verdadeiros irmãos. Quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, todos precisamos de amor e amizade. E aí eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho, que ele dizia assim: no amor ao próximo, o pobre é rico. Sem amor ao próximo, o rico é pobre. Paulo estava precisando de amigos e não simula o papel de super-herói. Estava precisando realmente de refrigério, de amor e companhia. E como eu escrevi certa feita, amigo é aquele que quando chega foge à pressa. Quando eu escrevi isso, eu pensava num amigo meu, um outro amigo querido. E numa ocasião ele chegou, estava com muitos afazeres. Mas quando ele chegou, eu vi que ele queria conversar comigo, abrir o coração. Eu coloquei de lado, graças a Deus pude colocar de lado, que nem sempre é possível, mas coloquei de lado os demais afazeres. E a pressa foi embora. Eu ouvi detidamente, conversamos, e depois ele saiu dali reanimado, e eu também fiquei muito feliz por tê-lo ajudado naquele momento da sua vida. Então, amigo é aquele que quando chega foge à pressa. A amizade, ela é mais importante, mais significativa. E em muitos momentos os irmãos estão sofridos. E a gente, às vezes, pede que eles façam alguma coisa na igreja. A nossa fé não se baseia no fazer, mas no ser. E por vezes nós vemos irmãos mesmo machucados, mesmo sofrendo, mas que eles não abandonaram o seu trabalho. Eles não abandonaram o seu ministério, a sua vocação e o seu chamado. Eles continuam perseverando, apesar de grandes e profundas lutas. Pessoas, às vezes, com enormes carências. Essas pessoas são capazes, de forma abnegada, de servir a Deus com todo o amor e servir ao próximo. Alguém já falou, amigo é alguém que se achega quando todo mundo se afasta. E naquele momento, o apóstolo Paulo precisava de amigos, no momento onde muita gente havia se afastado, no momento de carência, no momento em que ele precisava de amor, que ele precisava de carinho, ele precisava de refrigério. É como se a alma tivesse voltado a ele. É como se o coração voltasse a bater num passo correto, numa dinâmica correta. Esse texto mostra para nós que Deus também coloca gente nova na nossa vida para a gente poder compartilhar de uma boa amizade. Deus coloca pessoas na nossa vida, traz gente de longe, de perto, traz gente de tudo quanto é lugar, de maneiras inusitadas. Deus traz pessoas para que nós tenhamos amigos, irmãos, parceiros. Por isso, Paulo nos ensina a olhar o lado bom da igreja. Olhar aquilo de bonito que acontece. E algumas lições nós aprendemos hoje. Com Paulo nós aprendemos. Paulo nos ensina a amar e receber amor. Não somente amar, mas também saber receber o carinho, o afeto. Não se blindar, não se fechar, não se tornar aquela pessoa intangível, que ninguém toca, que não aceita um elogio, que não aceita um abraço, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Não. Alguém que está aberto para amar, para se dar, para trocar esses bons sentimentos e boas práticas. Paulo também nos ensina que devemos honrar homens como Estéfanas, Acaico e Fortunato. Mas nós não devemos parar apenas nesses três. Bem ao nosso lado existem outros irmãos e irmãs que precisam também dessa honra, desse valor, desse reconhecimento. Paulo, além disso, nos ensina que devemos estar sujeitos à liderança deles, Estéfanas, Acaico e Fortunato. E eu digo de maneira mais ampla, ainda, trazendo para nós aqui, nós precisamos nos sujeitar à liderança que Deus tem constituído sobre nós. Nós precisamos respeitar. Não podemos ter a petulância de achar que nós sabemos tudo
que nós somos os mais bem preparados. E às vezes somos tão novos e recusamos a sabedoria daqueles que têm uma estrada maior, daqueles que vieram antes de nós, dos pioneiros, daqueles que começaram na fé, daqueles que têm mais vivência do que nós. Às vezes há uma certa arrogância em muitos. Mas Paulo nos ensina que estejamos sujeitos à liderança de homens assim. Por que não confiar em homens experimentados, que nos amam, que têm demonstrado, com o passar dos anos, a devoção, o amor, o carinho, o apreço e o cuidado para conosco? Por que desconfiar? E Estéfanas, Acaico e Fortunato nos ensinam que devemos produzir relatórios esperançosos. Por mais que tudo ao nosso lado seja difícil, por mais que existam problemas, nós precisamos produzir relatórios esperançosos. Porque quando somos extremamente negativos, talvez o problema não esteja só fora de nós, mas o problema também esteja dentro de nós, que somos incapazes de perceber beleza, poesia, encantamento no outro. E aí, aprendemos mais com esses três ainda. Sermos portadores de boas notícias. Falar coisas boas. Falar da salvação em Cristo Jesus, do perdão de pecados, falar de amigos novos que estão chegando na igreja, falar das amizades antigas, como elas são leais, como elas são duradouras, como são importantes e significativas para nós. Reconhecer o valor da igreja. Como um dia desses, uma irmã, que eu não quero citar o nome, que perdeu o marido, vocês sabem de quem eu estou falando. Ela reconheceu, ela verbalizou o quanto a nossa comunidade foi amorosa para com o seu marido, como ele estava vibrando. E o seu padrasto também testificou essas mesmas palavras. Meus irmãos, tem muita coisa bonita que às vezes a gente deixa de ver. É assim na igreja, é assim dentro de casa, com o cônjuge, com os filhos, é assim também na nossa vida pessoal, profissional, intelectual. Nós deixamos de ver o que Deus já construiu, o que há de bom. E eles nos ensinam mais ainda. Desenvolvermos uma conduta de pessoas generosas. Pessoas que são generosas tanto para elogiar, para motivar, para encorajar, como também generosas com os nossos recursos, generosas com o nosso tempo, generosas com o nosso amor. É isso que eles nos ensinam. Eles nos ensinam quão importante é a igreja revigorar e encorajar o seu pastor. No nosso caso aqui, encorajar os seus pastores, encorajar a seus presbíteros. Nós precisamos encorajar, porque todos carecem desse apoio e motivação. E ainda, como disse Warren Wiersbe, atesta que os membros geralmente só tratam de seus fardos e problemas com seus pastores, mas raramente compartilham as bênçãos com eles. Meu irmão, compartilhe a sua dor. Nós estamos aqui para chorar juntos, para sofrer juntos. Mas como nos diz Romanos 12:15, compartilha com a gente também a sua alegria, a sua felicidade, as bênçãos conquistadas, a noite de alegria em casa com seu marido, com seus filhos. Comunica para a gente também essas coisas boas, porque a gente precisa também ouvir coisas boas dos seus lábios. Que Deus tem te feito prosperar, que Deus tem aberto portas para você ter aqueles sonhos realizados que você pensava que eram impossíveis. Faça isso também. Conte a sua dor, mas também conte a sua alegria. E Romanos 12:15 nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas permita também que aquele que chora com você possa também se alegrar com você. Todos da igreja podem e devem ajudar a renovar a força de seus pastores e líderes, tornando mais leve o fardo pastoral, o fardo ministerial. E aí, lições gerais para a gente finalizar. A termos um parecer, é uma outra lição que nós temos.
a termos um parecer realista. É isso que nós temos que pedir a Deus. A termos um parecer realista, mas não pessimista. Procurarmos olhar sempre o lado bom das coisas, o que acontece à nossa volta e que é encorajador. Olhar para a nossa comunidade, olhar para a igreja que Deus nos colocou, olhar para o Evangelho e ver que o Evangelho é a razão de ser da nossa vida. Que o Evangelho é o nosso grande sonho ideal. Só ele faz com que as nossas esperanças se renovem. Partido político, de forma alguma, não nego que cada um tem direito de ter o seu partido político, suas opiniões políticas, mas nada disso é tão forte como o Evangelho de Cristo. O time de preferência, Flamengo, Fluminense, também não. Nós devemos ter nosso time, não há nenhum problema. Mas nós temos que olhar para o Evangelho. E é esse Evangelho que faz, como fez, toda a diferença na nossa vida. É esse Evangelho que nos ajuda a olhar para todo esse caos de problemas que o mundo e o Brasil também estão enfrentando e encontrar encorajamento nas palavras do Evangelho, na companhia dos irmãos da igreja, na companhia dos amigos. É o Evangelho que faz isso. E outra lição também. Pessoas cooperadoras na obra não esperam encontrar tudo pronto, perfeito. Não devemos buscar uma igreja pronta, mas trabalhar na construção de uma comunidade amorosa e acolhedora. E eu digo para você nesta noite, esses 3 homens, Estéfanas, Acaipo e Fortunato, nos ensinaram muitas coisas preciosas. O apóstolo Paulo também nos ensinou nesta noite. E o que nós vimos é que a nossa espiritualidade não pode ser seca e fria. Nós precisamos de dar lugar ao coração. Não abandonar a razão, mas ter os nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos valores bem afinados com o Evangelho. Nós precisamos pensar de acordo com o Evangelho. Não podemos fazer, como poderia dizer eu, dissociar o Evangelho da vida, divorciar aquilo que a Bíblia nos ensina da maneira como a qual nós vivemos o nosso dia a dia. E é disso que Paulo está tratando. E Paulo encontrou esperança na companhia de Estéfanas, Fortunato e de Acaipo. E eu queria dizer para você nesta noite que eu tenho encontrado alegria e refrigério na sua companhia. E eu espero em Deus que eu também possa ser refrigério, possa ser alento, possa ser ânimo para a sua vida também. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente. Vamos, neste momento, orar, falar com Deus. Amém? Vamos orar.